Livro de Eclesiastes. Bem, Eclesiastes capítulo 3, bem conhecido. Bem, Eclesiastes, depois de Provérbios, depois de Salmos, antes do Apocalipse, depois de Gênesis. É bem mais agora. Acho que não é fácil. Amém? Eclesiastes capítulo 3. Amém. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Versículo 6. Tempo de buscar e tempo de perder. Amém? Amém. Glória a Deus. Poderia sentar. Foi. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Eu estava um certo dia, Deus colocou essa palavra no meu coração. Mas uns dias já, eu venho estudando, tentando entender Salomão, tentando entender a sabedoria do sábio. E eu tenho um testemunho para contar através dessa palavra que eu disse para Deus que eu ia testemunhar, porque tem coisas que somente Deus faz e às vezes a gente não entende. Eu estava há pouco tempo trabalhando longe da cidade de Moura e Deus sempre me cobrou. E eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por estar na igreja. Já disse isso muitas vezes. Apaixonado por estar em culto, apaixonado por ouvir a palavra de Deus. Eu gosto muito de estar envolvido no meio cristão. Parece que isso para mim é um prazer da minha vida. Parece que se eu se afastar disso, parece que me falta algo na minha vida. E eu, há pouco tempo atrás, eu estava afastado disso. Eu tinha um serviço fora da cidade e tinha que trabalhar longe. E um certo dia eu estava lendo um livro e eu saí para fora, já dei por Eliseu, da onde eu estava para dormir, e eu falei com Deus assim: eu preciso exercitar minha mente. Comecei a orar. E eu, para mim, a melhor forma de se orar, que hoje eu já vi, com experiência própria, tudo que Deus já fez na minha vida, e desde o começo da minha carreira, eu sou muito de sair para fora da minha residência e orar, olhando para o céu, ao ar livre, só eu sozinho. E muitas vezes já vi Deus fazer muitas coisas na minha vida através dessa oração que eu faço, só eu e Ele fora, olhando para o céu. E nessa noite eu saí para fora e orei, e comecei a orar para Deus. Falei: Deus, eu quero que o Senhor me mostre as missões. O Senhor nunca falou comigo em sonhos, eu sou difícil de sonhar. E quando eu sonho, eu não lembro do meu sonho. E nessa noite eu me lembro que eu sonhei com o fim dos tempos e caía chuva do céu, chuva de fogo. E eu estava correndo no lugar onde estava trabalhando e parece que Jesus tinha vindo buscar a igreja e tinha ficado para trás. Fogo estava caindo do céu, o demônio estava correndo atrás de muitas pessoas e eu saí apavorado e entrei num lugar tipo uma igreja. E entrei nessa igreja, o diabo não tinha como entrar dentro dessa igreja. Eu via ele pela parede, eu olhava e via o diabo tentando entrar pela parede. E por um momento ele conseguiu atravessar a parede e vir em cima de mim. Quando ele veio, eu acordei assustado, gritando, repreendendo em nome de Jesus, na onde eu estava. Eu contei isso para o irmão Eliseu, porque o pessoal brigava muito por causa de pessoas que roncavam à noite.
e sonhava, e aquele dia eu fiquei cabulado, fiquei quietinho até na hora do almoço, não entendeu ninguém. Ontem eu sonhei, você ouviu sonhar? Não? Alto. Ele falou assim, não, eu não ouvi. Perguntei para o outro também que estava do meu lado também, não ouvi. Eu achei estranho, porque o grito que eu tinha dado naquela noite é impossível alguém ter acordado nem ouvir. Eu fiquei quieto. Aí, só que eu esqueci do sonho também. Eu sou, como eu falo, eu sonho aqui, eu esqueço desse sonho. Eu só vou lembrar que eu estou vivendo esse sonho lá na frente, talvez eu comece a viver parte do sonho que eu sonhei lá atrás, eu começo a lembrar, opa, parece que eu já vi isso aqui. Aí eu começo a lembrar do meu sonho. Eu vim para a igreja, o irmão Eliseu pregou uma mensagem sobre a taça da ira de Deus, não é isso? Sobre a taça da ira de Deus que será derramada, sobre aqueles que ficarem aqui após o arrebatamento da igreja. E no final o irmão Eliseu, ele pegou e disse o seguinte, ele disse assim, ó, se você não sonhou, a partir de hoje Deus vai começar a mostrar em sonho o arrebatamento da igreja, e quando ele te mostrar é para você se preparar. E se ele não te mostrou em sonho, ele vai te mostrar. E eu nem lembrava do sonho. Quando eu cheguei em casa, sentei no sofá e eu lembrei do sonho que eu real. Aquilo me causou um temor tão grande dentro do meu coração, porque eu entendi que Deus estava dizendo para mim que se eu tivesse afastado do propósito que Deus tinha na minha vida, Ele viria buscar a igreja, eu ficaria. Eu entendi que Deus estava falando para mim que desde o começo da minha vida, Deus me colocou e eu já abandonei muitas coisas, prazeres da minha vida rotineira, para estar envolvido na obra de Deus. Eu gosto disso. E aquele sonho me mostrou que Deus já havia me dito que se eu tivesse saído do propósito de Deus, se eu continuasse, permanecesse em outro propósito, o risco seria grande de Jesus buscar a igreja e eu ficar. E aquilo me causou um temor tão grande. Um dia eu saí, estava lendo o livro de Salomão, e naquele dia eu estava pensando nele, você vai abandonar tudo aqui, eu vou voltar para lá, eu vou voltar a me envolver com a obra de Deus, porque isso não é para mim. Hoje eu estou aqui para a honra e agora do nome do Senhor, e Deus tem colocado no meu coração essa palavra de Eclesiastes capítulo 3, que fala de um tempo, que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Ele está dizendo que todo propósito, absolutamente todo propósito debaixo do céu tem um tempo determinado. Eu lembro no livro de Eclesiastes, capítulo 1 ao 3, principalmente, a gente percebe que Salomão, na sua grande sabedoria, ele se titula pregador, ele começa o livro dizendo que tudo é vaidade, absolutamente tudo. Vaidade, tudo é vaidade. E Salomão parece que ele se coloca, Salomão ele pega o seu corpo, o rei, ele coloca a sua sabedoria, ele coloca o seu corpo à prova de tudo, ele começa a provar todas as coisas, todos os caminhos, todos os propósitos. E ele começa a fazer um exame de tudo isso. Ele começa a fazer uma investigação minuciosa sobre todas as coisas que há debaixo do céu. Todos os caminhos que o homem decide tomar, todos os caminhos que são portas abertas para que nós temos a liberdade de tomá-las. Salomão ele vai falar do fruto do trabalho, Salomão ele vai examinar o fruto do trabalho do homem. Salomão ele também vai examinar a sabedoria que ele tem. Salomão, ele vai examinar tudo isso. Salomão, ele vai olhar e vai examinar a riqueza que ele tinha, o poder que ele tinha, a liberdade que ele tinha como rei. E Salomão, em todas as investigações das áreas e as portas que lhe foram abertas, ele disse que ele não poupou nem a sua visão, nem o seu desejo, nem as suas mãos, de nada que o seu coração desejasse. Aí Salomão, quando ele conclui toda essa investigação de todos os caminhos e portas e propósitos para ele debaixo da terra, ele conclui dizendo que tudo isso é vaidade. Salomão, depois de ter colocado o seu próprio corpo à prova, a sua própria vida, provar de tudo, como ele me diz, eu provei de tudo, eu não neguei nem restringi o meu coração, o desejo do meu coração de nada. Só que ele chega no veredito depois de ter colocado todo o seu corpo à prova, ele como testemunho de tudo que ele tinha experimentado e vivido, de todos os caminhos que ele tinha tomado, de todos os desejos, de todos os propósitos que ele tinha experimentado. Salomão chega a uma conclusão e diz que tudo isso não passa de quê? Não passa de vaidade. Todo o trabalho da mão do homem, ela não passa de vaidade, porque o homem não tem proveito de nada. Aí ele diz, toda a sabedoria que ele tem, que o homem adquire, ele diz assim, não tem
Por quê? Porque o homem morre. E o homem morre e ele leva consigo a sua sabedoria. Por isso que ele disse que não tinha, apesar de ele dizer que o sábio é mais beneficiado do que o tolo, mas no final ele disse que do que vale a sabedoria. Então Salomão, ele é experiente no assunto que ele está dizendo em Eclesiastes. Ele diz que todos os caminhos que o homem toma, longe da vontade do Deus Todo-Poderoso, ele termina em enfado e canseira. Enfado de espírito, canseira. Tudo termina num ponto só. O homem que toma os seus próprios caminhos, suas próprias decisões, ele diz que tudo no final leva uma coisa: leva a vaidade, e a vaidade leva ao cansado, leva ao enfado, leva à tristeza, leva à angústia de espírito. Então Salomão, ele é prova de tudo que ele está dizendo aqui, que ele diz que ele se propôs, ele propôs no seu coração experimentar tudo isso. No final ele diz, tudo, absolutamente tudo isso, o fruto do trabalho, a riqueza, o poder, a autoridade, até ele diz assim, até a minha própria sabedoria, ele diz, no final, tudo vai terminar no ponto final. Aí ele começa a escrever e dizer no capítulo 3 que para tudo tem um tempo determinado debaixo do sol, debaixo da terra, aqui na terra. Tudo tem um propósito. Imagina um homem que ele se entregou aos seus desejos mais profundos do seu coração. Ele se entregou a todos os caminhos que o seu coração desejava. Ele disse que teve todos os prazeres que ele desejava. Ele chegou a um ponto de dizer no final que tudo isso não passava de vaidade. Era um homem experiente. Era um homem que chegou a um nível de maturidade que ele conseguiu entender que todos os caminhos que ele tomasse pelos seus próprios pés levaria a um único meio, a um único propósito: a vaidade, ao cansaço. Então ele começa a ver que tudo que ele viveu era uma ilusão. Todos os caminhos, os prazeres e os desejos que Salomão tomou, no final para ele diz, tudo isso me causou enfado e cansaço, canseira da minha alma, canseira do espírito. Porque todo caminho que um homem toma longe da vontade do Deus Todo-Poderoso, ele leva a isso, ele leva a tristeza. Porque dentro de cada ser humano, a Bíblia diz que existe um espaço vago que somente Deus, na sua totalidade de poder, ele tem poder para, como eu posso dizer, entrar nesse espaço, fazer morada, um espaço preparado para Deus. E quando o homem toma diversos caminhos, quando o homem toma diversos rumos, e há várias portas abertas para ele, todos esses caminhos, esses propósitos vai levar a um vazio no final. No final da sua vida, no final de tudo, quando tudo passar, ele vai olhar para trás e vai dizer, tudo isso era canseira, tudo isso era ilusão da minha mente, todas as propostas que foram me abertas, todas as portas que foram me dadas, que aos meus olhos pareciam boas, hoje eu percebo que tudo isso não passou de besteira. Porque Salomão chega num nível de maturidade que ele consegue entender de tudo que ele está falando. Ele está falando uma coisa que ele conseguiu entender, ele conseguiu imaginar. Eu acho que o ponto ápice da sabedoria do homem é quando o homem consegue experimentar a sabedoria ao todo, ele consegue experimentar tudo e no final ele tira uma conclusão. Consegue experimentar todos os caminhos que a vida oferece e no final ele toma uma conclusão, ele tira uma conclusão. Nós somos assim. Todos os propósitos que nós iniciamos com Deus, todos os caminhos que nós decidimos, todas as nossas oportunidades de emprego, no final de tudo a gente toma uma decisão. A gente consegue parar e imaginar aquilo que a gente deseja no momento, que a gente toma posse e depois a gente olha para assim, é besteira. Esse dia minha esposa estava passando pelo grupo de jovens, ela olhou para o grupo de jovens, juventude, onde nada de importância, onde apenas ela sair com os amigos, brincar, jogar futebol, jogar bola, ela disse, juventude. Só que hoje nós estamos num nível de maturidade, onde nós crescemos um pouquinho, e nós conseguimos olhar para trás, eu consigo olhar para trás e ver que tudo aquilo não passa de um prazer momentâneo. Que o prazer verdadeiro, que o Salomão vai começar a dizer depois do capítulo 3, é o prazer de servir ao Senhor. É o prazer de tomar o caminho que Deus preparou para o homem. É isso que gera prazer. Sabe por quê? Por que gera prazer? Jesus disse uma coisa interessante. Jesus disse o seguinte, que às vezes quem toma o caminho que Deus preparou
alegre. Depois do choro, o salmista diz bem assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Ele está dizendo, é o caminho que você toma, o choro por uma noite, mas a alegria é certeza, ela vem pelo amanhecer. Então, aquele que conhece a Deus e toma o caminho que Deus preparou para ele pode chorar. Às vezes, aqueles que olham do lado falam assim, eu não conheço esses crentes que passam por tanta dificuldade, tanta prova, tanta luta, tanta perseguição, e continua louvando a Deus, continua adorando a Deus. Sabe o que é isso? É o adorador verdadeiro. É aquele que passa por tudo, mas no final ele tira uma conclusão. Eu passei por tudo isso, mas Deus passou comigo. Eu passei por tudo isso, mas hoje eu posso dizer, até aqui me sustentou o meu Senhor. Até aqui o Senhor tem olhado para mim, até aqui Ele tem me dado graça para estar. E Salomão ele começa a escrever no capítulo 3 e diz, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo para tudo. Só que o interessante é que Salomão, quando ele tira essa conclusão, ele percebeu antes disso tudo, que quando Deus tem um propósito na vida, tudo dá certo. Tudo tem um projeto certinho. Mas quando o homem tenta tomar as suas próprias decisões contrárias à vontade de Deus, sempre leva um caminho errado, diferente. Um caminho de tristeza, de angústia, de algo. Eu e Eliseu conversávamos esse tempo atrás, aqui estava falando até o medo que eu tenho, intimamente, de levar com minha esposa, o medo que eu tenho de tomar caminhos que Deus preparou para mim, e ir por esse caminho, chegar na frente, recuar uma vez, recuar duas, voltar três, voltar quatro, até chegar um ponto que Deus olha no céu para mim, olha e vê assim, eu não tenho mais prazer, porque já voltou tanto, já desviou tanto, já virou tanto para trás, já pensou tanto em desistir. Então eu temo isso demais. E a igreja diz, eu tenho tempo para tudo, para nascer, para morrer, para crescer, para semear, para tirar, para tudo. Tem um tempo e um propósito. Propósito de quem? Propósito de Deus. Quando o crente decide se entregar para Deus, ele tem que entender uma coisa. Ele tem que entender que ele tem que confiar nos propósitos que Deus tem para ele, porque Deus tem tudo um propósito debaixo da terra. Está tudo escrito. Deve aqui em Salmo 37, versículo 5, o escritor diz assim, entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Você já percebeu que nós somos tão angustiados, que nós tomamos caminhos que às vezes Deus está no negócio, a gente começa a angustiar e querer que Deus nos abençoe no momento que a gente deseja? A gente não sabe esperar a vontade de Deus, a gente não sabe esperar o propósito de Deus para a nossa família, para o nosso emprego, para o nosso ministério. O caminho que Deus preparou para você, eu vou botar você nesse caminho, e você às vezes fica tão angustiado com aquilo. Mas o salmista está dizendo, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Entregar é fácil, entregar às vezes é fácil. O auge da emoção de dizer, Senhor, eu entrego meus caminhos ao Senhor. O difícil é confiar no Senhor. O difícil é mesmo diante da dificuldade, como Jó estava lá, ele confiar em Deus, ele acreditar na provisão de Deus. O difícil é a gente manter uma mentalidade, uma maturidade de mente, dizer assim, eu vou confiar no Senhor. Eu vou acreditar nas provisões do Senhor. Eu preciso confiar para que Deus venha fazer tudo na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu preciso primeiramente confiar nas promessas que Deus tem para mim, no propósito que Deus tem na minha vida, no propósito que Deus tem na minha casa, no meu ministério. Eu preciso confiar no Senhor. Eu já entreguei. Sabe o que é entregar? É pegar o que eu tenho de mais precioso e dar para alguém e falar, agora você cuida, é seu, não é mais minha. É eu pegar a minha vida com juros, entregar nas mãos de Deus e confiar a Deus. Eu sei que o Senhor cuida de tudo, o Senhor está cuidando de tudo. Aí vem o versículo posterior, a palavra posterior, e tudo o Senhor fará. Tudo, absolutamente tudo o Senhor fará. Imagina Abraão, o Senhor chama, Abraão foi contemporâneo do salmista, mas ele viveu o Salmo 37, versículo 5, quando Deus chama Abraão para o propósito. Deus diz para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Abraão precisava confiar no Senhor, precisava entregar o seu caminho nas mãos do Senhor, porque Deus estava falando assim, Abraão, sai.
aparta da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Isso é confiança, irmãos. Sabe o que é isso? Confiar no Senhor. Abraão sabia a terra para onde Deus o levaria. Deus disse para ele assim: para a terra que eu te mostrarei. Eu não te mostrarei agora, mas eu vou te mostrar. Eu preciso que você saia e caminhe, que eu vou te mostrar a terra, o propósito para você. Aí Deus falou para Abraão: e eu farei de ti pai de uma grande nação. Sabe o que é isso? É o cumprimento que Deus disse: e tudo eu farei, Abraão. Sabe o que é isso? É Deus provendo tudo para o homem. Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Isso é chamado de alguém que é chamado para viver uma chamada de fé, de confiar no Senhor. Eclesiastes está dizendo, Salomão, depois de ter experimentado, está dizendo assim: há um propósito para tudo, e tudo se finda no nascer e no morrer. Você nasce hoje, você caminha, você tem propósito, você tem sonhos, você tem família, você tem ministério, você tem a vida espiritual. Salomão está dizendo para a gente aproveitar esses momentos e confiar no Senhor e caminhar o propósito que Deus tem para nós. Eclesiastes capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado, tudo tem um propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Entenda que tudo na nossa vida tem tempo determinado por Deus. E às vezes nós lutamos, patinamos, sofremos, choramos. E parece que todo dia é a mesma luta, a mesma dificuldade, a mesma prova. Mas a gente não consegue ter a maturidade que Salomão aqui tem, de ter experimentado tudo e no final ter tirado uma conclusão. Então hoje ele chegou num ponto de olhar para tudo e dizer assim: tudo é vaidade, tudo tem um tempo determinado, eu tenho que seguir o tempo que Deus preparou para mim. Mas como conhecer o tempo, o propósito de Deus para a minha vida? Como eu vou conhecer o propósito de Deus para a minha vida? Como? Como eu vou conhecer a vontade de Deus Todo-Poderoso para a minha vida? Entregando. Se já entregou, confia nele. Confia no Senhor. Olha o que Paulo vai dizer aos Romanos. Nós já estudamos essa lição aqui. Paulo vai dizer no Romanos capítulo número 12. Paulo vai dizer para a igreja o seguinte: rogo, pois, irmãos, que apresentei o vosso corpo de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele diz o seguinte: e não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que possa conhecer qual seja o quê? A boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Está aí Paulo dando conselho para mim e para você, como conhecer o propósito e a vontade de Deus para a minha vida. É eu entregando sacrifício. O salmista está dizendo: entrega o seu caminho ao Senhor. Paulo está dizendo: apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se ofereçam a Deus em sacrifício, doe o seu maior tempo para Deus. Aí ele diz assim: e não vos conformeis com a coisa desse mundo. Salomão está dizendo: ele experimentou todas as coisas desse mundo. No final ele diz assim: tudo isso é vaidade, não dá para mim, eu não quero. Tudo isso não passa de um ponto de vaidade que vai ficar no final, sabe por quê? Com a morte. E Salomão tinha uma sabedoria de entender que depois que a morte chegasse, só restaria um caminho. O caminho de Hebreus capítulo 9, versículo 7: ao homem extraordinário morreu apenas uma vez, depois disso segue o juízo. Salomão sabia, e no capítulo 12 ele vai dar isso, ele diz assim: temei ao Senhor, sabei que tudo que os caminhos que você toma, Deus trará juízo sobre tudo isso. Ele sabia, ele entendeu que tudo o caminho, o propósito da nossa vida que nós tomamos, ou a porta estreita, ou a porta larga, o caminho estreito, o caminho largo, tudo ele leva a apenas um propósito. No final, Deus julgará a todos. No final, todos nós teremos que passar pela peneira de Deus. Então, como que eu consigo viver a minha vida debaixo do propósito de Deus? Paulo está dizendo: entrega, confia. O escritor está dizendo ao salmista. Aí Paulo está dizendo assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe por que a gente sofre, a gente chora, a gente pensa em parar e desanimar?
porque a gente começa a conformar com as coisas do mundo. A gente começa a tomar caminhos que aqui no mundo parece ser bom, mas o que Deus está querendo para mim e para você nos últimos dias é arrancar a mentalidade do crente, a tirar os crentes cada vez mais das coisas da terra. Sabe para quê? Para que quando Jesus vier buscar a igreja esteja preparadinha para subir com Ele para as nuvens. É por isso que às vezes nós tomamos caminhos que nós não entristecemos, que nós pensamos em parar, que parece que nós estamos fracos. Sabe por quê? É para nós parar e pensar e meditar: será que como que eu estou fazendo? Será que eu estou me informando demais com a coisa desse mundo? Já parou para conversar com mais bola hoje em dia? Até mesmo no meio do crente, é sobre se o funcionário ganhar ano que vem, o Brasil vai mudar. O povo está querendo que o Brasil mude, cada dia fica melhor, o mundo fica cada dia melhor para nós. Mas Deus do céu está dizendo assim: eu quero que vocês se soltem das coisas da terra. Eu quero que vocês se preparem, que muito em breve eu vim buscar a minha igreja. Muito em breve Jesus vai vir buscar a igreja, arrebatar a igreja, e Paulo está dizendo: ó, não nos conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai-nos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque o crente que conhece a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ele passa pela dificuldade, mas passa alegre. Ele chora, mas no fundo ele é feliz. Eu, antes de conhecer a Cristo, eu tive muitos prazeres, muitas coisas que eu vivi no mundo lá fora. Mas todos os dias, a última noite que eu me conversei a Cristo, eu estava sob o efeito de drogas, eu sentei na beira do asfalto e me veio na mente um pensamento apenas. O pensamento era esse: que se eu morresse naquele momento, eu tinha certeza que o meu caminho era o inferno. Todos os prazeres que eu tomei na vida lá fora, no final de tudo, hoje eu entendo que tudo aquilo ali não passou de vaidade, que tudo aquilo ali não passou de prazeres que vão ficar aqui na terra. Eu dizia que não haveria mais, eu dizia que eu não sentiria prazer maior na minha vida do que estar sob o efeito de droga. Um tolo, como Salomão no capítulo 1 ao 3, um tolo, quando estava fazendo a experiência, examinando tudo parecia gostoso e bom. Mas hoje Deus me trouxe para a luz, e hoje eu posso ver que tudo isso, eu sempre testemunhei e disse, onde eu passei, eu sempre dizia assim: ó, hoje eu nunca senti prazer e desejo melhor do que ouvir Deus falando no meu ouvido, do que sentir a presença de Deus, do que abrir a Bíblia e não ter mais medo do Apocalipse, abrir e começar a ler sobre a Nova Jerusalém que Deus tem preparado para nós. Nessa tarde eu orava no meu quarto, eu disse para Deus: eu peço que o Senhor pelo menos me faça, o Senhor não pode me mostrar em visão Jerusalém para mim, a Nova Jerusalém, que o Senhor me faça pelo menos sentir a alegria e o prazer de alguém como se estivesse vendo. Só isso basta para mim. Só isso para mim basta. É sentir a alegria no meu coração de como se eu estivesse vendo todos vocês, todos nós, entrando na Nova Jerusalém, onde tudo, a dor, a tristeza, a lágrima, o funeral, tudo ficará para trás. Todos nós sentados ao redor da mesa de Cristo, todos nós sendo participantes das coisas de Deus. Mas para isso nós precisamos entender que todas as portas que o diabo tem aberto para nós neste mundo, todas as portas que o mundo tem aberto para a igreja, elas não passam de quê? Vaidade. No final vai levar o quê? Enfado e cansaço. Hoje você pode estar aqui dentro e ouvir esse pregador pregar, e você pode imaginar na sua mente que eu posso ser louco. Mas o dia que o Senhor mudar a sua vida, o dia que o Senhor transformar a sua vida da água para o vinho, você vai olhar e dizer: meu Deus, como eu era besta, como eu era bobo. Como Jó aconteceu no capítulo 42, quando ele diz: ó, hoje eu me abomino das loucuras que eu disse. Quando ele passou por todas as dificuldades, que amaldiçoou até o seu próprio dia que ele tinha nascido, ele diz assim: ó, como eu me abomino na minha loucura. Aí diz bem assim: sabe por quê? Porque antes eu ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. Você talvez ouvindo um pregador pregar e falar, você pode olhar e dizer assim: é loucura.
Mas quando os seus olhos passarem a ver Deus operando na sua vida, você vai perceber que você é o dom de ouvir e não acreditar. Eu é o dom de ter ouvido e não crer. O mundo hoje, ele olha para a igreja e ele é tolo, na sua sabedoria. E olhar e dizer assim, esse povo é bobo. Isso é loucura. Mas no dia que Cristo trazer eles para dentro da luz e mostrar que eles possam ver com seus olhos da fé, porque o propósito de Deus só é vivido pela fé. É por isso que eu tenho medo de ir para frente e voltar para trás, ir para frente e voltar para trás, ir para frente e voltar para trás. Porque a fé, mesmo que você não tenha porta aberta, você continua caminhando. A fé, mesmo que você encontre uma muralha na sua frente, você continua caminhando. A fé, mesmo que você encontre um exército inimigo na sua frente, você continua caminhando. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera. Você não consegue ver a porta aberta, mas você espera que Deus pode abrir para você. Você não consegue ver sair dessa barreira, mas acredite que Deus ele tem a solução para que essa muralha venha cair ao chão, como fez com Josué, como fez com a igreja militante no deserto, como Israel. Assim até hoje Deus faz por nós. Mas para isso a gente precisa entender que há um propósito por Deus determinado debaixo da terra para a sua igreja. Para o mundo não. O mundo toma seus caminhos, as suas próprias decisões, ele faz do seu jeito, da sua maneira. E ele sempre vai levar o enfado e o cansaço. Ele sempre vai levar a tristeza, a angústia de alma, ao sofrimento. Mas para quem é crente, salvo em Jesus Cristo, tenha certeza. E se você entregou seus caminhos para o Senhor, se você tem confiança no Deus que te fez promessas, confia no Senhor. Confia. Pode ter certeza que o fim deste caminho que você tem que tomar, que a porta que você entrou nela, por mais que seja estreita, às vezes você se esbarra na parede e dói, machuca. Por mais que às vezes você olhe para um lado e para o outro, você não encontra ninguém nesse caminho, porque são poucos que entram por ele. Quando você estava no caminho largo, tinha muitos que andavam com você, tinha muitos que caminhavam contigo, que diziam ser seu amigo. Talvez quando você anda pelo caminho estreito, você não vê multidão ao seu lado, mas tenha certeza, tem um do seu lado que não te abandona. Ele nunca te abandonou, nunca me abandonou, e nunca vai te abandonar. Esse alguém é Jesus Cristo, esse alguém é o nosso Deus, esse alguém é as promessas que Deus tem para mim e para a sua vida. A propósito determinado por Deus debaixo da terra para a sua igreja. E esse propósito, quer Satanás ou não, quer o inferno ou não, quer o diabo ou não, ele vai se cumprir. Basta somente a gente crer. Como o irmão Eliseu disse, se a gente aceitar Jesus Cristo, creia no Senhor. Por mais que o seu barquinho esteja em direção a uma cachoeira alta, profunda, que você, nos seus olhos humanos, você imagina e diz bem assim, se eu cair eu vou morrer. Mas você no fundo, você lembra, Deus tem uma promessa para a minha vida, diz assim, eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Sabe o que você faz? Você não pula na água, não tenta nadar para trás, não. Você não tenta remar o seu barco para trás, não. Confia no Senhor. Fala, Senhor, se o Senhor tem promessa na minha vida, eu creio que eu vou cair dessa cachoeira. Ou o Senhor vai pegar esse barco e vai fazer flutuar no ar, mas eu não vou morrer porque o Senhor tem promessa. Porque o Senhor tem propósito, como Deus promete para a igreja, como Deus promete para o crente. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Creia na palavra do Senhor, creia no propósito de Deus para a sua vida. Por mais que seja difícil negar as coisas deste mundo, negar os prazeres deste mundo, o que Deus tem ministrado no meu coração nos últimos dias, que eu tenho chorado muito, é que eu percebo uma ou duas coisas. Ou Deus vai me levar desse mundo por pouco tempo, ou Deus vai me buscar na igreja por muito pouco tempo. Uma dessas duas coisas eu tenho certeza. Ou Deus vai me tirar desse mundo daqui a pouco tempo, ou Deus vai enviar o seu filho para buscar a sua igreja em pouco tempo. Então se apega na promessa do Senhor. Esqueça tudo que o diabo tem te oferecido, todas as portas abertas, os caminhos que o diabo tem te oferecido. Troque tudo para escolher sofrer com Cristo, para escolher chorar com Cristo. Abandone tudo.
Abandone tudo, porque Deus tem o melhor para mim e para você. Só de imaginar o que Deus tem para mim e para você, eu choro, eu sinto alegria no meu espírito. Porque são coisas inefáveis que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem chegou ao coração do homem. É as coisas que Deus tem preparado para mim e para você, irmão. É o que Deus tem preparado para mim e para você. É o propósito de Deus para mim e para a sua vida. Então deixe de lado essa porta que o inimigo tem aberto para você, que tem tirado a alegria do seu coração. Fala para Deus nessa noite: Deus, eu quero voltar, eu quero seguir o teu propósito, eu quero seguir o teu caminho. Eu não vou desanimar, eu não vou largar a minha cruz, eu não vou parar, eu vou continuar. Sabe por quê? Porque eu disse que tem pouco tempo aquele que há de vir virá e ele não tardará. Sabe por quê? Porque a promessa foi dele. Ele não vai falhar. Coloque de pé, igreja. Você que entrou aqui nessa noite, aleluia. Se você entrou triste aqui, você vai sair daqui feliz. Se você entrou aqui feliz, Deus vai te colocar uma felicidade diferente. Uma felicidade que talvez você saia da sua casa feliz, com um bem material, com a sua despensa cheia, com as suas contas pagas. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite com um propósito. Deus te trouxe aqui nessa noite com um propósito de colocar no teu coração uma alegria diferente de tudo isso. Um prazer diferente de tudo isso. Se você sai da sua casa alegre por estar tranquilo com todas as suas coisas materiais, Deus te trouxe aqui para te dizer essa noite. Você sai daqui nessa noite com prazer na sua alma, prazer no seu espírito. Você vai sair nessa noite daqui com o desejo de orar e buscar o Senhor. Sabe por quê? Porque Deus vai colocar no seu coração esse desejo, porque nos últimos dias Ele está clamando, Ele está pedindo, Ele está alertando, Ele está convocando a igreja do Senhor. Se prepara, ponte de pé, fique atento, que o Senhor Jesus está para vir buscar a sua igreja, e que nós venhamos estar preparados. Curva suas cabeças, coloca a mão no seu coração. E se tem algo aí dentro do seu coração que tem dito ao contrário para você, se tem algo dentro do seu coração que nessa noite você entrou aqui dizendo: Senhor, eu vou abandonar tudo, eu vou parar, eu vou desistir, eu não aguento mais. Deus, eu te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: não pare. Não pare por aqui, continue. Porque o tempo está curto. O tempo está se findando. Aleluia, Jesus. Peça para o Senhor Espírito Santo nessa noite fazer uma transformação na sua vida. Arrancar de dentro do seu coração, de dentro da sua mente. Se é na sua mente que o diabo tem trabalhado, coloca a mão na sua mente. Se é no seu coração, coloca a mão no seu coração. Tem muita gente que diz que aquilo que desceu ao coração não tem como tirar, não tem como arrancar, porque já desceu ao coração. Mas eu conheço um Deus que teve poder de tirar o coração de pedra de um homem e colocar o coração de carne. Eu creio em Deus que nessa noite Ele pode fazer uma cirurgia no seu coração aqui e agora. Eu creio em Deus que pode tirar o seu sangue que esteja poluído e colocar um sangue novo. Eu creio em Deus que pode arrancar essa mente pervertida de você e colocar uma mente de Cristo, uma mente santa, uma mente pura nessa noite. Eu creio em Deus que tem aberto porta para mim e que a partir de hoje vai abrir uma porta que homem nenhum pode fechar para você. O propósito que Deus tem para você, homem nenhum pode parar. Esqueça esse pensamento que muitos dizem que o homem tem poder de parar o ministério de alguém, que o homem tem poder de parar o ministério de igreja, tem poder de destruir a família, que o homem que pode isso, que pode aquilo, que Satanás, por ser o príncipe desse mundo, pode fazer alguma coisa. Não, na sua vida não. Determine nesta noite que na sua vida o inimigo não põe a mão, na sua casa, na sua família, nos seus filhos, o inimigo não põe a mão. Seja quem for, que seja enfermo na sua família, que seja perdido na sua família, distante de Deus, e você tem desejo de trazer isso para a tua presença de Deus, coloca ele nas mãos de Deus nessa noite, porque Deus vai fazer uma obra nesse lugar. Porque Deus ele vai fazer uma obra nesse primeiro culto da família. Deus está dizendo para você, representante da sua família aqui nessa noite: eu ainda tenho um propósito para a minha igreja.
Os meus propósitos ainda não são falhos. Seja filho, seja filha, seja marido, seja esposa, seja o que for. Deus, nessa noite, Ele começa a obra na sua vida, na sua casa, na sua família. Sabe por quê? Porque você é fonte, você é representante. Coloca no seu coração nessa noite. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Esqueça todas as barreiras de empecilho. Creia no Deus que tem poder de fazer tudo, absolutamente tudo. Tudo. Deus tem poder de fazer, não importa. Mesmo que esteja morto, se for a vontade de Deus, hoje Deus vai trazer a vida. Mesmo que não exista a possibilidade, Deus traz a existência que não se existe. Esqueça o obstáculo da sua vida. Creia nessa noite que o Deus que está aqui no nosso meio, nessa noite, Ele tem poder para fazer tudo. Soberano Deus amado é Deus Pai. Deus poderoso, Deus eterno, Deus querido que está na tua igreja, Senhor, que na terra está ainda gritando, Pai amado. Deus, pelo poder da tua palavra, Senhor, crendo, Senhor, que o Senhor tem um propósito para tudo debaixo da terra, Senhor. Debaixo do sol, Senhor. Deus, crendo que tudo isso, ó Pai, que tudo tem nos oferecido é vaidade, Senhor, é enfado, é canseira, Senhor. Deus, mas crendo, Senhor, que o Senhor tem um propósito maior para cada um de nós, Senhor amado. Deus, que no final de tudo isso, ó Pai, para a tua igreja, Pai querido. Deus, nós sabemos que o que o Senhor tem para nós, ó Deus amado, é as nossas lágrimas enxugadas, Senhor. Ó Deus, é o cansaço retirado do nosso corpo físico, Pai amado. Deus, vai tocando nessa noite, ó Pai, se for a mente do teu povo, Senhor, vai tocando agora, Senhor. Deus, se o inimigo tem entrado na mente do teu povo, Senhor, para dizer que eles não conseguem, para dizer que eles não podem, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero dar uma ordem no mundo espiritual nessa noite, dizer para Satanás pegar tudo que é dele e tirar tudo que é dele desta mente, desse coração agora, Senhor, em nome de Jesus. Toda palavra contrária que o inimigo tem usado para dizer que não tem jeito, não consegue, não pode, não dá certo. Em nome de Jesus, agora, Pai, pelo poder da tua palavra, dizer aqui nessa noite que ainda há propósito, que ainda é projeto, que o Senhor ainda tem um projeto para essa igreja, Senhor, para cada um que está aqui nessa noite. Senhor, eu creio na tua palavra, Senhor, eu creio que todos aqui creem no Senhor, na tua palavra que foi pregada, Pai amado. Deus, em nome de Jesus, venha restaurar o coração, Senhor, que está quebrado, Senhor, partido, pensando em parar e desanimar e voltar atrás, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu peço agora em nome de Jesus, Espírito Santo, vai tocando nessa vida, vai tocando nessa família, vai tocando, Senhor, nesse representante, Senhor. Deus, vai colocando na mão dessa pessoa, Senhor, a sua bênção para levar para o seu lar, Pai, seja o esposo, seja a família, seja quem for, Senhor. Deus, eu creio que o Senhor é um Deus de perto, um Deus de longe, eu peço as famílias que estão longe da igreja, Senhor. Deus, eu quero orar, Senhor, nesse primeiro culto da família, Senhor, para as famílias, ó Pai, que estão distantes da igreja, Pai. Distante dos teus propósitos, Senhor, seja nesse bairro, seja nessa cidade, ó Pai. Eu creio para esse mundo não tem jeito mais, ó Pai, mas eu creio para o Senhor, ó Pai. O Senhor pode dar jeito, Senhor, daqueles que estão no mundo, trazê-los para a tua presença e mostrar que ainda há propósito, Pai amado. Deus, em nome de Jesus, vai tocando em cada vida, Senhor, começando por essas crianças, Senhor. Deus, em nome de Jesus, vai restaurando, vai renovando, vai dando força, Senhor, em nome de Jesus. Vai dando ânimo, Senhor, para essa igreja pleitear esse caminho, Senhor. Porfiar, Senhor, por esse caminho, Senhor, que o Senhor tem preparado. Deus, eu te peço em nome de Jesus pela vida de cada um dos teus servos e missão, Senhor. Em nome de Jesus, pela vida dos jovens, ó Pai, que estão aqui, Pai, irmão Manuel, Senhor, irmão Júnior. Deus, irmão Lucas, ó Pai. Deus, esses jovens, ó Pai, que o Senhor coloca as tuas mãos sobre a vida deles, Senhor. Deus, que toda obra preparada pelo inimigo, todo prato, Senhor, oferecido por Satanás, ó Pai, venha ser queimado, Senhor. Venha ser dissipado, Senhor. Deus, nessa noite, ó Pai, eu peço que o Senhor coloque na mente e no coração dos teus filhos, ó Pai, a integridade, Senhor, coloca na mente e no coração dos teus filhos, ó Pai, o temor e o tremor à tua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai querido, que eles não venham trocar, Senhor, as coisas que o Senhor tem preparado, Senhor, e que a partir de hoje, Senhor, Espírito Santo, te peço, Senhor, começa, Senhor, a revelar a eles teus dons espirituais, Pai querido. Deus, continua abençoando, Deus, a voz da irmã Manuel, Senhor, nós já temos visto teu milagre, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, continua transformando a vida do irmão Júnior, Pai amado. Dá a ele, Senhor, o dom da palavra, Senhor, assim também como o irmão Lucas, ó Pai, o dom da palavra, Espírito Santo. Deus, o Senhor que tem a chave da dispensa
Santo, ó Pai, e renovando a cada dia, Senhor, os votos, ó Pai, na tua serva, ó Pai, os teus propósitos, Pai amado. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, em favor, ó Pai, do líder dessa igreja, do Eliseu, Pai querido. Deus, em nome de Jesus, em nome da família, Senhor, coloca as tuas mãos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, vai capacitando a cada dia mais o teu servo, Senhor. E toda dúvida, Senhor, seja tirada, Senhor, toda barreira, todo impedimento, Senhor, seja desfeito, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido. Deus, dá força, dá graça ainda mais para o teu servo, Senhor. E aqueles que estão longe, ó Pai, da tua casa, meu irmão Zé, ó Pai. Ó Deus, irmão Moisés, ó Pai. O irmão Zé, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu oro pela vida do irmão Marlene, ó Pai, do irmão João, Senhor. Deus, eu creio em Deus, ó Pai, que desafia a ciência, Pai. Que desafia o médico, Senhor. Que desafia o doutor, o advogado, Senhor. Eu creio nesse Deus, ó Pai, que desafia até mesmo essa doença de diabetes, ó Pai, que tem impedido, ó Deus, a recuperação do teu servo naquele hospital, ó Pai. Eu creio nessa palavra, nesse evangelho que desafia, se precisa um fogo e ferro, Senhor, para dizer, ó Pai, para determinar a vitória na vida do teu servo na cidade de Porto Velho, onde quer que ele esteja, Pai. Em nome de Jesus, que essa ferida vai cicatrizar, vai curar, vai secar, Senhor. E o nome do Senhor vai ser glorificado, Deus, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória. Pode ser nada. O segredo da vitória é crer, é acreditar, é ter fé. O segredo da vitória, irmãos, o segredo da vitória é você acreditar no que Deus tem para a sua vida. É você abrir essa Bíblia aqui e dizer que Deus está dizendo para você assim, ó, que nenhum mal te sucederá. Acredita, irmão? Isso é crer. Isso é fé concreta, isso é segurar. É segurar Cristo e a palavra de Deus em Deus. É acreditar que nada e ninguém pode te separar do amor de Deus. É acreditar que nada, absolutamente nada. Eu quero que você saia daqui nessa noite crendo. Quando o inimigo tentar dizer para você que você não consegue, que a sua família não vai, que o seu ministério não vai, que você não louva bem, que você não prega bem, também. Diga para ele, Satanás, quem é por ele em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Acredita, irmãos, tenha fé, força. A igreja necessita de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus.